Queridos irmãos, em Cristo, a graça e a paz do nosso Senhor. Quero ler uma parte de uma oração extraordinária que Davi fez ao nosso Deus, que se encontra no Salmo 32, dos versos 3 ao 5, que diz assim: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Queridos, enquanto muitos não dão nenhum valor ao que poderá acontecer com as suas vidas, depois que morrerem, mas precisamos refletir numa parábola de Jesus sobre o rico e o Lázaro, registrado no Evangelho de Lucas 16. No mundo que jaz no maligno, como declara o apóstolo João, tem muitos prazeres, tem os seus valores que determinam a vida das pessoas. E muitos vivem arregaladamente, não só no que se concerne a uma vida rica e boa, mas estou falando, queridos, da não preocupação com as coisas espirituais. Vivem como se fossem fisicamente eternos, não acreditando que possam morrer a qualquer momento, não importando a sua idade, se jovem ou idoso. Entretanto, as consequências eternas de nossos atos, dos nossos pecados, serão cobrados. Os versos 19 e 21 da parábola que mencionei há pouco declara que havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Que situação desse mendigo, hein? Um homem rico que se regalava devido às suas condições financeiras, e do outro lado, o mendigo que jazia à sua porta esperando receber pelo menos restos daquela comida, de uma vida desregrada que o rico tinha. Jesus, a partir deste momento, começa a contar aos presentes, as pessoas que estavam em seu redor, o fim desses dois homens. Ambos tiveram que enfrentar o seu último dia na terra, morreram, pois eram homens, querido? Não importa o que tinham, uma vida de abastança, Um dia a morte vem, bate na porta mesmo desta pessoa. E diz a Bíblia que depois da morte o rico foi para o inferno e o mendigo, foi para o céu.
Queridos irmãos, o rico era rico só para si mesmo, possivelmente não abençoava nem mesmo seus parentes mais próximos, destituídos de possessões, como abençoar, portanto, o mendigo. E pior, cheio de ferida, de úlceras, que estava em seu portão ali, esperando uma sobra, aquela que seria lançado aos porcos, um servo qualquer do rico, queridos irmãos. Parece, a Bíblia nos mostra, que levava alimentos ali, esta sobra para Lázaro, porque ele sempre estava à porta esperando esta comida. Queridos, Jesus foi claro ao dizer que o rico foi para o inferno e Lázaro para o céu. O rico não foi para o inferno porque era rico. Ele não tinha Deus em sua vida, e esta é a realidade. Lázaro não foi para o céu porque era um mendigo, era um pobre. Não, porque era um homem temente a Deus. Quando Jesus disse esta palavra em Mateus 19, 22, 24, os próprios discípulos ficaram impressionados com a palavra de Jesus. Vamos ler. Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Queridos, a palavra de Jesus, passar um camelo pelo fundo de uma agulha, é uma expressão proverbial. Alguns pregadores dizem que o fundo de uma agulha era uma suporta portinhola, uma postinha pequena que ficava na lateral dos muros de Jerusalém, pelo qual passavam os pedestres quando os grandes portões daquela cidade já estavam fechados. Então, empurrar um camelo que é tido como um navio do deserto, por uma portinhola seria impossível, mas não temos notícia que existia uma portinhola no muro, uma vez que o muro de Jerusalém havia sido derrubado bem antes de Jesus Cristo. Como sabemos disso? Bem, a história comprova que o primeiro templo de Jerusalém e o muro foram destruídos pelos babilônios no ano 586 a.C., e a nova construção se deu a partir do ano 516 a.C. O segundo templo era um grupo de construções simples, mas isto aconteceu no reinado de Herodes o Grande, no período de 37 a.C. ou a 4 a.C. Foi completamente reformulado, com grandes estruturas e prédios imponentes. O conhecido Muro de Jerusalém, que as pessoas oram hoje, faz parte deste projeto de Herodes. É por isso que digo que Jesus usou uma expressão proverbial, de fundo de uma agulha. Ele usava muitas parábolas para explicar os seus ensinos. O que Jesus quis transmitir aos seus discípulos, querido, é a dificuldade mesmo que o rico tem para se salvar. Deus e a salvação de sua alma não é prioridade, não passa pela cabeça dessas pessoas. Todos bilionários nos dias atuais já foram entrevistados na TV, nos grandes canais. Eu assisti
a entrevista do maior bilionário da Terra e nenhum, querido, nenhum chegou a declarar que tinha qualquer ligação ou qualquer comprometimento com Deus. Quando os repórteres perguntavam o que era Deus para ele, o que era religião, como fundamentalistas, filósofos, eles apenas respondiam vagamente, não deixava claro que Jesus Cristo é Senhor de suas vidas, que seguir a Deus é algo prioritário, que deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas, né? Nada disso para eles. Então a verdade é essa, eles não conseguem se preocupar com o espiritual, com a vida depois da morte. E também os intelectuais, né? Pessoas muito sábias, são sábias demais, né? Para que se preocupar com relação a coisas pertinentes a Deus ou a vida depois da morte. No capítulo 16 de Mateus, um jovem rico, ao ser instado a distribuir a sua riqueza com os pobres para depois seguir a Jesus, ele ficou deveras assustado com este pedido. Certamente isso jamais estava nos planos dele. Ele queria juntar mais, melhorar o seu patrimônio. É bom repetir aqui o que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no céu. Entretanto, queridos, os discípulos ali ficaram preocupados, porque possivelmente eles conheciam muitos ricos, e eles falaram a Jesus: logo, quem pode se salvar, Senhor? E Jesus responde: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas 18, 26, 27. Então ficou claro nas palavras do Salvador Jesus Cristo que rico também pode se salvar, né? Mas com raríssima exceção. Os reis de Israel, como Davi, Salomão, Ezequias, Josias, entre muitos outros, eram riquíssimos e foram salvos, mas o patrimônio deles era Deus, o Altíssimo, onipotente Deus, e esse sim estava em seus corações em primeiro lugar. Davi, querido, rei riquíssimo, mas que vivia de forma que agradava a Deus, que impressionava. Era homem humilde, ao ponto de desfilar no meio do povo sem as suas vestes reais, vestido como outro qualquer, ele estava ali no meio da multidão. O texto de 2 Samuel 6 revela que ele dançou com todas as suas forças na presença do Senhor, e ele estava oferecendo a Deus o seu melhor, porque era um momento de verdadeira adoração, uma vez que estava trazendo a arca da aliança do Senhor para Jerusalém. Davi era um homem cercado de inimigos, querido. Passou por muitas lutas externas e internas, né, com seus próprios filhos. Em sua vida, neste momento, aplica-se a promessa de Deus transmitida por Jeremias, o profeta.
Transformarei o lamento deles em júbilo e lhe darei alegria em vez de tristeza. Jeremias 31:13. Também lemos no Salmo 150, versículo 4. Louvai-o com tamborim e dança, louvai-o com instrumento de cordas e com órgão. Para Davi chegou o tempo de dançar, sorrir e celebrar outra vez na presença do Senhor. Mas a sua esposa, diferentemente de Davi, era uma mulher soberba, era uma mulher altiva. Assim diz o texto de 2 Samuel 6:16 e o 20. Mical, ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração na janela do palácio. Quando Davi chegou para abençoá-la, Mical foi ao encontro e chama a atenção de Davi e falou palavras de reprovação e rejeição. Mical disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na presença das escravas de seus servos, como homem vulgar, ela ficou escandalizada com a humildade e atitude de Davi. Queridos, o que surpreende foi a resposta de Davi. Foi perante o Senhor que eu dancei, e me rebaixarei, e me humilharei ainda mais perante o Senhor. Versos 21 e 22. Portanto, Davi era um homem rico, mas pobre, né? Vamos dizer assim, porque a sua riqueza era Deus, era a maior riqueza. Ele não olhava, queridos irmãos, para as suas possessões. Incrível era o estado de espírito deste homem. Quando ele pecava, não tinha qualquer dificuldade em se ajoelhar diante de Deus e fazer esta oração como eu li no início. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram, os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Qual famoso, queridos, um aristocrata, pessoa importante, intelectual, aos olhos de outras pessoas, conseguem descer tanto como Davi? Reconhece os seus erros, seus pecados, se humilha pedindo clemência, perdão para si. É difícil. Quem se humilha diante de Deus tem dele o perdão. E saiba, querido, que o perdão tem um poder libertador. Deixa a pessoa em paz com Deus. Davi, apesar de ser um monarca, compreendeu que todos os problemas que ele vivia não estavam relacionados com a sua capacidade de administrar nos dias difíceis, dirigir o seu povo. O seu problema era muito mais profundo, a ponto de causar o envelhecimento dos seus ossos, uma espécie de peso que o fazia claudicar pela vida. Toda a sua iniquidade, toda a sua incapacidade de superar os seus choros e o seu gemido diário tinha uma única e absoluta causa: era o seu pecado.
precisamos também reconhecer que a única coisa que nos impede de viver o melhor de Deus em nossa vida é o pecado que em nós habita e que precisamos confessá-lo com um coração sincero e verdadeiro, como fez Davi. Queridos, conosco tem que acontecer como aconteceu com Simão. Logo vou explicar o significado deste nome. O texto de Lucas, capítulo 23, 25, declara o seguinte: E como conduzissem constrangendo um cireneu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Porque os inimigos tiraram a cruz das costas de Jesus, queridos. Jesus havia sido preso por volta da meia-noite. Passou a madrugada sendo interrogado. Durante esses interrogatórios, muitas vezes foi agredido fisicamente e já estava bem ferido. Depois, queridos, Pilatos mandou açoitar Jesus. E este processo era realizado nos lombos, nas costas das pessoas. E os soldados romanos, além de cumprir a ordem de Pilatos, o governador, continuaram com muitas outras agressões. Aquela cruz nas costas era mais uma tortura. E ele não aguentou carregá-la. Possivelmente caiu e a cruz ali ficou em cima das suas costas. Então, soldados romanos colocaram a cruz sobre os ombros de um estrangeiro que observava os acontecimentos. Seu nome era Simão. Foi obra e graça de Deus, querido. Ele é conduzido a participar do sofrimento de Jesus e conhecer pessoalmente aquele que pode transformar a vida de muitos. Jesus nos ensina para que possamos segui-lo. É preciso negar a nós mesmos, tomar sua cruz. O nome Simão, sabe o que significa? Vaidoso. E carregar uma cruz, querido, na sua época era sinal de maldição. Mas ele negou a si mesmo e tomou a cruz do Senhor e seguiu Jesus até o Calvário. Deus espera que nós façamos o mesmo. Abramos mão de nossas vaidades e tomemos nossa cruz, pois só assim poderemos seguir Jesus. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram, os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de noite para mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do teu servo. Salmo 32, 3, 5. Amém. Vamos orar. Soberano, eterno, glorioso Pai, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Obrigado por tua palavra que tem falado conosco, Senhor, tem nos alertado que devemos, Senhor, nos render a Ti, nos curvarmos sempre, confessar os nossos pecados, deixar o orgulho de lado, a soberba, Senhor, reconhecer que só o Senhor é Deus, que somos pecadores e carecemos da misericórdia, do perdão, da clemência do Senhor para com as nossas vidas.
Obrigado, portanto, pela história bíblica, por esta palavra maravilhosa que o Senhor nos deixou. É luz para os nossos caminhos. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, Deus te abençoe, abençoe o seu lar, sua família, querido. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Olhando este mundo, ele viu grande multidão, andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou, e quem a feriu concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor.